Fala turma, sétimo ano, tudo bem? Voltando para a nossa terceira aula da região Nordeste. E aí, já se inscreveu? Já ativou o sininho? Já deu like? Me ajuda aí, hein? Tô aprendendo. O pessoal falou comigo que eu tinha que fazer uma frasezinha de efeito para cada início de vídeo. Mas eu tô sem ideia, se você puder me dar ideia, me ajuda aí. Usa aí o comentário do vídeo para você me ajudar, tá? Vamos lá. Aqui, sub-regiões nordestinas. 1, 2, 3 e 4. Qual que é um, gente? Meio Norte. 2, Sertão. 3, Agreste. 4, Zona da Mata. Nós já trabalhamos o Meio Norte. Já foi feito. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um desenho no quadro junto com vocês para a gente poder aprender as características climáticas de cada uma dessas 4 sub-regiões. Então acompanha comigo aqui. Acompanha comigo aqui. Aí você fala, professor, não estou entendendo o que você colocou no quadro. Vamos lá. Eu tenho aqui o meu limite a leste do Nordeste, que é o Oceano Atlântico, e meu limite a oeste, que é a Floresta Amazônica, né, a região norte. Beleza? Então, são os limites aqui da região Nordeste. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 sub-regiões. Obviamente, o formato delas não é esse. É um formato didático. Esse formato é um formato didático, né? Vocês vão me ajudar. Vão me ajudar. Qual que é o nome da primeira sub-região? Dessa que fica aqui no litoral do Oceano Atlântico. É a Zona da Mata. Tranquilo, gente? Beleza? A segunda aqui, galera, é qual? É o Agreste. Eu acho que a localização delas você já está dando conta de fazer, né? A terceira aqui é qual? É o Sertão. Beleza? O Sertão é uma região que fica aqui nessa posição e é muito extensa, né? E depois aqui eu tenho o Meio Norte. Gente, localização, tranquilo? Beleza? Show de bola. Agora nós vamos trabalhar com os climas, tá? E aí, vamos lá, eu quero te mostrar uma coisa. Todo mundo tem que saber que é tudo clima tropical, tá? Estamos falando de uma região na faixa, na zona térmica tropical, tá? Então eu vou colocar a palavrinha tropical aqui em todas. Começamos desse ponto, tá? Todas são tropical. Variações do clima tropical. Ok? Minha letra tá feia pra caramba porque eu tô desacostumado a escrever no quadro, cara. Na verdade ela nunca foi bonita, né? Mas enfim, tá pior. Mas eu vou melhorar. Vamos lá. Zona da Mata, Agreste, Sertão, Meio Norte, todos são climas tropicais. O que vai mudar? Vai mudar a questão da umidade, né? Algumas têm mais, outras têm menos, enfim, a umidade. Então vamos lá. Essa aqui, Zona da Mata, do lado do litoral, velho, do lado do Oceano Atlântico. Tropical o quê? Tropical úmido ou tropical litorâneo. Então, tropical, úmido ou litorâneo. Tranquilo? Isso tá tranquilo, né? Beleza. A Amazônia, obviamente, é tropical, né? Beleza? Tropical, desculpa, não é tropical, é equatorial. Obviamente é úmida, né? Eu usei a palavra errada. Obviamente é úmida, tá? O sertão nós já sabemos. O sertão nós sabemos que ele é um tropical semiárido. O que é o tropical semiárido? Tropical semiárido é igual ao desértico? Não. É quase deserto. Chove no sertão, mas chove pouco, né? Mas tem chuva no sertão, tá? Então não é exatamente um deserto, mas o volume de chuvas anual é pequeno, tá? Então chamamos de tropical semiárido. Tá faltando descobrir 2, que é o do Agreste e o do Meio Norte, né? Reparem, Zona da Mata é o úmido, o sertão é o semiárido. O que eu tenho então no meio, no Agreste? Se você está com dúvida, acompanha aqui comigo. Acompanha comigo aqui, nesse cantinho aqui. Ó, eu tenho, vamos sair do mais úmido e vamos ir para o mais seco. Úmido, semi-úmido, semi-árido e árido. Isso fez sentido para você? Dá uma olhada. Úmido, semi-úmido, semi-árido e árido. O que a gente fez? Saímos do mais úmido para o mais seco. No Brasil não tem deserto, não tem árido, mas tem o semiárido, que é o sertão. Então qual que é o Agreste? O Agreste está entre o úmido e o semiárido, ou seja, o Agreste é o que, galera? Fala para mim, hein? É o tropical semiúmido. Fez sentido aí ou não?
Beleza? Ok. Se o Agreste é semiúmido, o que você acha que vai ser o meio norte? Já que a Amazônia é uma região extremamente úmida. Ué, o meio norte vai estar entre quem? Uma região extremamente úmida que é a Amazônia e uma região semiárido que é o sertão. Só pode ser o que então? Tropical semiúmido. Muito bem. Pessoal, isso faz sentido. Não decora, tá? Isso faz sentido. Não precisa decorar, tá bom? Ok? Então vamos lá, vai. Zona da mata, tropical úmido. Agreste, tropical semiúmido. Sertão, tropical semiárido. Meio norte, tropical semiúmido. Quais são as duas áreas de transição? O agreste e o meio norte. Concorda? São as áreas de transição entre uma coisa mais úmida e mais semiárida, né? Ok? Agora, antes de ir para o PowerPoint de novo, eu quero dar um outro recado aqui que é o seguinte. Sertão. Como assim, professor? O sertão, nós já sabemos que é tropical semiárido, mas eu não disse para você por que é semiárido. Eu só falei que é semiárido. A gente tem que agora saber por que é semiárido, né? Para isso fazer sentido. Escuta, a gente está trabalhando geografia não de forma decoreba, e sim de forma lógica. Então vamos entender. O sertão é semiárido por quê? Porque chove pouco. E por que chove pouco? Porque Deus quer? Não, não é bem assim. Chove pouco por causa de uma situação, de várias situações para falar a verdade. Mas tem uma situação que ela é mais importante, que consegue explicar isso aqui, que é a questão da interação entre massa de ar e relevo. E aí eu vou dar uma complicada nesse desenho, tá? Mas você vai entender comigo, hein? Ó, são 3 massas de ar que estão atuando nessa região. 3 massas de ar. Eu vou apresentá-las para você agora. Eu tenho uma massa de ar que se chama... Tudo bem, sem problema. Que se chama massa tropical atlântica. Obviamente formada no Oceano Atlântico. Eu tenho uma outra aqui no sul, que atua também esporadicamente na região, que é a massa polar atlântica. A polar atlântica é a úmida, assim como a tropical atlântica é a úmida. E eu tenho uma outra, vou passar para o outro lado aqui. A outra é o seguinte, é a massa equatorial continental. Galera, essa nós já até conhecemos, né? Essa massa de ar, né? É aquela que tem origem na Amazônia. Essas 3 massas de ar, essa e essa, atuam nessa região. E elas vão ajudar a explicar por que aqui é semiárido. Vamos lá. São 3 massas de ar úmidas. 3 massas de ar úmidas. Que poderiam levar umidade para o sertão. Mas vamos entender. Essa massa de ar sopra aqui do Oceano Atlântico, em direção a oeste. Sabe o que ela encontra aqui, galera? Uma barreira. Sabe como é que é o nome dela? Planalto da Borborema. Planalto da Borborema. Então o Planalto da Borborema, posicionado entre o Agreste e o Sertão, faz o quê? Segura, interrompe, bloqueia a umidade que vem da onde? Da massa tropical atlântica. Então ela não consegue chegar em grande quantidade no sertão. Então ela não consegue produzir chuva no sertão. A tropical atlântica pode produzir chuva na zona da mata? Sim. Pode produzir chuva no Agreste? Também. Mas aqui ela não consegue mais. Por quê? Planalto da Borborema. Ok? Segunda massa de ar. Polar atlântica. Vinda do sul. Trazendo umidade. Aí você fala, pô, professor, vai chegar... Sabe o que eu vou falar para você? Temos um outro obstáculo aqui. Chamado Chapada Diamantina. O que a Chapada Diamantina vai fazer? A mesma coisa que o Planalto da Borborema faz. Bloqueia
parte importante da umidade que vem da polar atlântica. Então a polar atlântica não consegue produzir muita chuva no sertão. Aí você fala, pô, mas que azar, professor. É tipo isso, cara. Temos duas barreiras naturais, duas áreas de planaltos que bloqueiam a umidade. Uma vindo do Atlântico, né, da tropical atlântica, e outra vindo da polar atlântica, né? A Chapada Diamantina e o Planalto da Borborema, bloqueando a umidade. Tá faltando uma, né? Qual que tá faltando? Equatorial continental, que vem da onde? Da Amazônia. Soprando aqui em direção ao meio norte. Aí você fala, professor, vai ter outro relevo, cara? Não é possível. Aí eu vou dizer o seguinte, não tem outro relevo, o meio norte é planície e sim chega umidade da Amazônia no sertão nordestino e por isso que o sertão não é um deserto. Porque se não fosse a umidade da Amazônia, o sertão seria um deserto, não chegaria umidade no sertão, ou chegaria muito pouquinho umidade, né? Beleza? Então essa consegue levar chuva para o sertão de forma mais comum, né, do que a tropical atlântica e do que a polar atlântica. Por quê, professor? Porque ela não tem nenhuma barreira física, natural. Ela passa pelo meio norte, porque é uma área de planície. Só tem um detalhe, o meio norte é uma área de planície, né? Mas é uma região extensa. Então ela vem perdendo um pouco de umidade, viu, turma? Ela vem perdendo um pouco de umidade, então ela não chega com tanta intensidade no sertão. Ela provoca chuva, ela gera umidade, mas não tanto para mudar de clima tropical semiárido. Então por que o sertão é tropical semiárido? Porque a umidade que vem da tropical atlântica é bloqueada, é barrada pelo Planalto da Borborema. Por quê? A massa polar atlântica, que poderia levar a umidade, é bloqueada pela Chapada Diamantina. E aí chega assim a umidade da Amazônia. Tranquilo? Beleza? Aí o seguinte, aí eu falo para vocês o seguinte, tá, então tá tudo bem, né? Pelo menos chega um pouco de umidade. Sim, beleza. Mas o que estamos fazendo com a Amazônia? Essa é uma pergunta, né? O que estamos fazendo com a Amazônia? Estamos destruindo a Amazônia. Se destruirmos a Amazônia, a massa equatorial continental não vai conseguir fornecer mais umidade para o sertão. Então, o sertão ele tem um equilíbrio ecológico ameaçado, né? Com a destruição da Amazônia. Ele pode ficar mais seco. Gente, vamos lá. Vamos entender isso que eu fiz. As causas para ter o semiárido, a seca no sertão, são causas naturais, né? Da relação das massas de ar com relevo. Só que o ser humano faz o quê? O ser humano intensifica, destruindo, né, a Amazônia e fazendo chegar menos umidade e destruindo a própria vegetação do sertão, que é a vegetação de caatinga também, que tem sua importância, né? Então, isso é importante. Aí, galera, eu vou pedir um treinamento para vocês em casa. Olhando esse desenho depois de pronto, ele parece ser muito confuso. Mas eu queria que vocês reproduzissem esse desenho em casa, no caderno de geografia de vocês ou numa folha, tá? Porque ele vai te ajudar a entender. Então, o que eu fiz nesse desenho? Eu coloquei os limites, Oceano Atlântico e Amazônia. Eu coloquei as sub-regiões, Zona da Mata, Agreste, Meio Norte e Amazônia. E eu fui colocando os climas. Começando aqui, ó, tropical úmido, tropical semiúmido, tropical semiárido, tropical semiúmido. Beleza? Essa é a primeira parte que eu fiz. E aí depois eu fui explicar para vocês por que o sertão ele tem um clima tropical semiárido, né? E aí eu listei aqui essas três massas de ar que vão interagir, né? A massa tropical atlântica, a massa polar atlântica e a massa equatorial continental. Essas duas sendo bloqueadas por barreiras naturais, né? O Planalto da Borborema bloqueando a umidade da tropical atlântica e a Chapada Diamantina bloqueando a umidade da massa polar atlântica, ok? Foi isso. Tentem reproduzir esse desenho em casa, no caderno de vocês, porque ele te ajuda a entender o clima da região Nordeste, beleza? De forma lógica, sem decorar tudo. Tranquilo? Ok? Gente, abraços, tudo de bom para vocês. Até mais.